Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com você? Não tá tudo bem não, né? Hoje, quarta-feira, um dia após a nossa derrota para o Corinthians por 4-2, né, em São Januário. E eu acho que tá sendo um dia muito difícil pro torcedor vascaíno, tô vendo isso nas redes sociais, né? Muitos vascaínos desesperados, não sabendo o que fazer. Na nossa história recente, esse é mais um dia histórico, né? Um dia histórico que machuca. Eu acho que não é o pior. Eu acho que em 2021, quando a gente permaneceu na Série B, eu acho que pra mim foi pior. Principalmente aquele jogo contra o Guarani, que a gente teve um pênalti e o Cano perdeu. No contra-ataque o Guarani fez o gol e a gente perdeu de 1-0. E cara, aquele dia eu acho que foi pior. Mas, ao mesmo tempo, esse também machuca demais, né? E, cara, eu tenho algumas coisas pra falar com vocês. E, cara, é muito difícil, mano. É muito difícil. E vamos lá, rapaziada. Eu vou fazer esse vídeo mais pra documentar, né? Pra num futuro voltar aqui e olhar, pô, eu tava assim naquele dia. E vamos lá, cara. A primeira coisa é... Cara, tem algumas coisas que acontecem no Vasco que eu tento, sabe, me camuflar. Eu tento não ser afetado por isso, cara. Nos últimos tempos, no segundo turno principalmente, o Vasco mostrou reação, né? Com a chegada do Ramon Dias. A gente começou a acreditar, a gente conseguiu alguns resultados positivos, algumas vitórias, uns empates e tal. Conseguimos sair da zona de rebaixamento. Mas, cara, uma coisa agora, olhando de cabeça fria, que sempre me incomodou muito, cara, é o torcedor. O torcedor junto com a palavra do Ramon Dias, né? Que o Vasco não vai cair. A mídia falando, muitos jornalistas falando, o Vasco não cai, o Vasco não cai, o Vasco não cai, isso, aquilo. Cara, e eu nunca levantei essa bola aqui no canal. Nunca levantei essa bola no canal, cara. Porque... de onde tiraram isso? Que o Vasco não cai, cara? Nos últimos anos, o Vasco teve várias oportunidades de fugir da Série B e infelizmente não conseguiu. No que as pessoas se agarram a isso, cara? A chegada do Ramon Dias não é o suficiente, cara. Não é o suficiente. Hoje o Vasco, cara, existe algo impregnado nele que eu acho que pro Vasco tirar isso vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito difícil, sabe? Porque a gente sabe, até o jogo de ontem caracteriza muito bem isso. Quando o Vasco vai enfrentar o Corinthians, cara, eu sou o Vasco, imaginem que eu sou o Vasco. Quando o Vasco vai enfrentar o Corinthians, o Vasco faz assim, ó. O Vasco olha pra cima, cara. A gente que não consegue vencer deles desde 2009, né? Eu acho que o Vasco não consegue vencer o Corinthians. Então, é um jogo muito difícil, independente do time do Corinthians. O time do Corinthians pode estar horrível. Cara, o Vasco, existem coisas no Vasco que você sabe que não vai dar. E uma delas é ganhar do Corinthians. Não vai dar ganhar do Corinthians. Atlético Paranaense, o último resultado nosso, o empate lá. Cara, aquilo foi um milagre, cara. Um milagre. Sabe, é um jogo garantido. O Vasco enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba é garantido que o Vasco não vai conseguir um bom resultado. É garantido. Então tem coisas que a gente sabe que são cartas marcadas, cara. São cartas marcadas. Quando o Vasco tiver a oportunidade de dar tranquilidade pro torcedor, ele não vai dar tranquilidade. Imagina que existem dois caminhos. O caminho da tranquilidade e o caminho do desespero. O Vasco sempre vai escolher o caminho do desespero, cara. A gente teve chances de ter uma tranquilidade, sabe? Ali no jogo contra o Goiás, que a gente tomou aquele empate, sabe? No final. Então, entre outros jogos nesse Campeonato Brasileiro, o primeiro turno foi horrível. Então a gente teve várias chances de dar tranquilidade. O próprio jogo contra o Cruzeiro. Um time que tá brigando junto com a gente poderia ter ganhado deles, cara. Mas o Vasco se amedrontou e o Vasco não conseguiu, sabe? Então, rapaziada, eu não sei quando isso vai acabar, não sei se isso vai acabar um dia, sabe? Então é muito complicado, cara. E, cara, agora eu vou falar um pouquinho sobre o torcedor, cara. Dá pena do torcedor, sabe? Quando eu falo pra vocês essa parada de a mídia, o próprio técnico tá falando o Vasco não vai cair, tem gente que acredita e tem gente que se abraça nisso, cara. E quando não acontece, quando dá negativo, cara, a pessoa sofre. Sofre demais. Porque a pessoa sobe uma escada, a pessoa tá lá em cima, aí não acontece, a pessoa cai, cara. E é a queda dolorida, sabe? Então eu tenho pena dessas pessoas. Não que eu não esteja sofrendo, não sou melhor, não, eu tô mal. Tô mal. Inclusive, eu nem tenho assistido. Ontem eu nem assisti o jogo, cara. Eu tô me preservando, sabe? Porque eu me conheço e isso pode afetar minha saúde. Mas, cara,
Isso tem que acabar, cara. Esse negócio de, o sentimento não pode parar. Esse negócio de, o Vasco não vai cair. Acredita até o final. Não, cara, não existe isso. Não existe algo palpável pra gente acreditar nisso, cara. Não existe. Nos últimos anos, me fala. A gente subiu na Série B ano passado aos trancos e barrancos. Não era nem pra gente ter subido, cara. Não era nem pra gente ter subido. Então aonde a gente se agarra, cara? Me fala, não existe algo palpável pra gente falar, não, o Vasco não vai cair porque, sabe? Não tem, cara, não existe, cara. Não existe. Então isso me irrita demais, cara, de uma tal maneira, sabe? Que parece que existe uma crosta de influenciadores de Vasco, cara, que machuca o vascaíno, sabe? Porque o vascaíno, no fundo, ele sabe exatamente como funciona o Vasco. O vascaíno, ele sabe os jogos que o Vasco vai perder. Contra o Corinthians, o vascaíno sabe que o Vasco vai perder. Contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o vascaíno sabe que o Vasco vai perder, sabe? Mas existe uma crosta de influenciadores que não vai dar, você acredita, vai dar. Irmão, deixa de seguir esses caras, cara, porque não vale a pena, cara. Não vai dar. Onde tinha que dar, não tô dizendo que era impossível o Vasco continuar na Série A, não. Era possível. Mas onde tinha que dar, não deu. Onde tinha que ganhar do Cruzeiro, não ganhou. Onde tinha que ganhar do Goiás, não ganhou, cara. E o filme da confiança, a desgraça, que eu já tô contando pra vocês. É o filme da confiança, sabe? De você ser apedrejado por confiança. Por resultados, muitas das vezes. O resultado é positivo, vai dar. O Vasco vai vencer, sabe? O Vasco vai dar. Os influenciadores falando, acredita que vai dar. Mas o cavalo sempre cai, cara. O cavalo sempre cai. Então, torcedor vascaíno, é mais um dia muito, muito cruel pra gente, né? E faltam mais 2 jogos, mas agora só não depende do Vasco. A gente teria que ganhar o Grêmio, teria que ganhar do Bragantino. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, cara, vou falar pra vocês. O meu fogo de Vasco está cada vez mais gelado, cara. Quase virando uma pedra de gelo, sabe? É aquilo, cara. A gente sabe exatamente o que vai acontecer com o Vasco. Eu toco novamente nesse ponto. A gente sabe exatamente o que vai acontecer com o Vasco. A gente sabe exatamente os jogos que o Vasco vai amarelar. A gente sabe que o Vasco vai cair na segunda fase da Copa do Brasil ano que vem. A gente sabe se em determinado momento a gente enfrentar o Corinthians, a gente vai perder de novo. Se a gente enfrentar o Atlético Paranaense lá, a gente vai perder de novo. Se a gente enfrentar o Grêmio lá, a gente vai perder. A gente sabe exatamente o que vai acontecer com o Vasco. A gente sabe que o Vasco no Campeonato Carioca pode fazer bons jogos, mas chegando numa semifinal vai perder. Se pegar o Flamengo, vai perder. No Campeonato Brasileiro, se o Vasco pegar o Flamengo, o Vasco vai perder. A gente sabe exatamente o que vai acontecer, cara. Mas parece que a gente é impregnado por uma falsa esperança, sabe? Então, esse vídeo eu ainda não vou descascar quem tem que descascar, mas é só pra dar uma cara aqui no canal que tá difícil. Valeu, rapaziada. Forte abraço. É nóis.